a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou trazendo para vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech e hoje, como vocês podem ver aqui no fundo, um episódio muito especial que eu acho que muitos estavam pedindo, esperando, e eu estou muito feliz de estar mostrando para vocês a saga agora do Opala nos Estados Unidos. E para fazer isso da maneira mais correta possível, nada melhor do que um SS74. Eu acho que vocês já viram aqui, ó, o escapamento ali denuncia alguma das maldades aí desse carro. Quero agradecer todo mundo que pediu por esse carro, todo mundo que deu um empurrão, todo mundo que incentivou. Nós vamos mostrar como é que esse carro chegou aqui. Eu estou recebendo esse carro hoje aqui em São Paulo e daqui esse carro vai para os Estados Unidos para ficar lá junto com os colegas dele lá, o C8, a Ferrari, os outros carros, mas vocês vão entender como é que aconteceu toda essa história do Opala e o que a gente está esperando para os próximos capítulos. Vai ser uma história muito legal, tem muita coisa bacana, muita gente envolvida, muita gente participando. Acho que vocês vão curtir bastante. Então prepara a pipoca aí, prepara o chimarrão, se for de noite churrasquinho com a cervejinha e espero que vocês curtam. Vocês vão escutar o barulho desse carro aqui. Esse carro vai ser uma competição difícil para os outros de partida, hein? É um carro incrível. Então, valeu, assistam aí. Vamos descarregar esse carro. Vamos para começar. Como é que é o barulho dele, será? Será que parece? Tô curioso para ver. Olha o barulho. Que legal, hein? Olha aqui, ó. Olha os banquinhos. Clássico. Cara, muito legal. Olha aí, ó. É o seguinte, eu não mostrei pra quem. Eu vou apresentar quem tá envolvido daqui a pouco, mas agora vamos descarregar o carro. Vamos baixar que a gente vai começar a saga. E agora deixa eu apresentar para vocês quem são os dois principais responsáveis por essa saga do Opala nos Estados Unidos. Aqui, ó, é o Daniel e o Daniel. Para quem não conhece, esse Daniel aqui, ó, Daniel, como é que é o sobrenome? Que eu não sei pronunciar o teu sobrenome. Chernobyl. Chernobyl, para mim é Chernobyl. O Daniel é o Daniel da Pro Auto, é o cara responsável por todos os carros de arrancada que é como o Opala TT do G-Van, o Opala do Perigoso, que é um dos carros mais famosos do mundo, aí, um dos Opalas mais famosos do mundo, aquele Opala amarelo, para quem não se lembra, que correu no Festival 2019, que o Murder Nova pilotou. E esse cara é um mago dos motores de Opala, e assim como o Brasil é um dos centros de desenvolvimento do motor Opala do mundo, eu tenho certeza que o Brasil é o lugar onde é que se desenvolve o motor de Opala com mais potência, com as melhores soluções. Então nada melhor do que ter um dos melhores envolvidos aqui nesse projeto, e a gente queria fazer algo diferente, né? E esse aqui é o outro cara, o outro Daniel DG, para quem não conhece, já viu talvez andando com o Corvette, tem o Corvette C4, né? Tem um Corvette C4 preto que o Daniel faz também. E esse cara aqui é maluco por Opala, é uma enciclopédia de Opala. E depois a gente vai contar como é que esse plano desse Opala foi acontecer, mas esse é o cara que é o dono desse Opala e onde é que a gente resolveu fazer o projeto do Opala nos Estados Unidos. Então, já agradecer antecipadamente esses dois caras para fazer essa missão. A gente está aqui em São Paulo hoje, literalmente recebendo o Opala oficialmente no Brasil, para preparar esse carro para mandar para os Estados Unidos. Esse cara aqui não dormiu várias noites para conseguir acabar esse carro, porque hoje, o dia que a gente está gravando isso aqui é uma semana depois de ter acabado a prova do Velopark. Foi uma prova onde é que tinha a reestreia do Perigoso, né, no Velopark, tinha o G-Van também, então teve muito trabalho para poder chegar nesse ponto. E a gente conseguiu, esse era o nosso plano. Uma das grandes razões da minha vinda para o Brasil era exatamente ter a sensação de andar nesse Opala que a gente vai contar tanta história nos Estados Unidos. Então, já um agradecimento a vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita história para contar mesmo. Com certeza. E a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer dar uma volta com esse carro em São Paulo, quer dar uma sentida. Eu tô louco para ver como é que ele se comporta e a gente vai dar uma volta agora junto. Temos mais algumas presenças ilustres aqui que vão participar desse episódio de hoje e vocês vão acompanhar junto aí. Então,
diferente, né? É muito legal. Ó. Precisa procurar retrovisor que não tem não. Aqui no braço. Tá macio o carro. Cara, no inverno lá nessa cidade vai ficar legal esse carro. Aham, bem andando. Cuidado aí, ó. Que voltinha, hein, meu? Ó, os caras fez um acerto no carro que não dá pra acreditar. Tá perfeito, mais ou né? menos. Tá bom, né? Sentiu a emoção? Sentiu a Eu emoção? quero ver o mapa positivo. Esse cara aqui, ó, ele é um cara que fala comigo direto, a gente começou a falar há alguns meses atrás. Alguns né? meses, Instagram. Me apresentou o Murilo. Murilo né? da MG Minis, O MG Minis e Sargento Ricardo. Sargento Ricardo aqui de São Paulo, dando um apoio aí. Show de bola. Valeu. E aqui é o postinho que o pessoal se encontra. É um dos, né, aqui de São Paulo, são vários aqui. Tem a Avenida Europa, tem na Bandeirantes também, na rodovia. Aqui é top. O pessoal, a galera é bem bacana, o pessoal sossegado aí. Ninguém faz arruaça aqui, só os caras de Opala. Só um barulhinho, só um pouquinho. O nosso guia, roteirista aí, Estamos dando rolê aqui pelo São Paulo. que está nos apresentando. Eu não conheço São Paulo, então eu não conheço. Esse aqui é um dos postos que o pessoal se Aqui encontra. é um dos pontos de encontro domingo de manhã que a gente vem com o pessoal para tomar um café, bater papo, um pessoal bem legal assim. E o mais legal é que dá literalmente de tudo que é tipo de carro. Vocês vão ver bastante coisa bacana assim da turma que gosta mesmo do assunto. Vamos dar uma volta e vamos mostrar os carros aí. Olha aqui, um GTIzinho. Olha aqui, ó. Cara, essa Quantus aqui é muito legal, meu. E aí, gurizada? Beleza? Tudo bom? Olha os golzinhos GL ali, ó. O Kleber do amigo nosso, bem legal. Um GTI. E aí? Beleza? Tudo bem? Show de bola. E aí, gurizada? Tudo bom? E aí? Tudo bem? Esse é do Daniel. Esse aqui, ó. Legal. É do Maurício, amigo nosso. Bom. Ó quanto placa preta aqui, ó. Que legal. Voyagezinho. Fusquinha. O que tem aqui dentro? Aqui tem uns carros legais. Ó a Mercedona lá. Ó, 147. Ladinho. E aí, ó. Ó aqui, ó. Olha essa Mercedes aqui, ó. Fusquinha. E aí, gurizada? Tem uma raiz que começou aí, ó. Aí, ó. Tem uma raiz aí, ó. Race Pro aqui. Essa aqui foi a, pra quem não conhece, quem é novo, né? Essa aí é a primeira Fueltech que existiu, né? Essa aí foi a primeira. Bacana, bacana. Vamos ver. Tô numa volta aqui, nunca tinha vindo esse. Nunca saí, na verdade, de São Paulo de carro mesmo. Não, tem muita opção, o carro lá, tá muito legal. Valeu, gurizada. Novela de macho lá a gente tá acompanhando legal lá. Vocês vão aparecer aí no episódio especial aí. Opa, legal, legal. Valeu. Valeu, gurizada. Valeu, bom dia. Valeu, bom dia. Ó, o palão aqui, ó. Um Fusca. Bonito seu Opala. E aí, gurizada? Beleza? Bacana os carros aí. Olha aqui isso aqui. Você tem que ter mais coragem do que ele. Pois é, né? O Kaká me disse que eles tinham feito uma mobilete dessa também. 3.000 quilômetros. Tá com 3.000 quilômetros no painel aqui. Uma Quanto com 3.500 quilômetros. O pneu. P44, ó.
Cara, esses carros não você vê mais, né, cara? É? Na minha cidade não você vê mais esses carros. Seu carro? É meu. Parabéns, hein? Belo exemplar. 3.500 quilômetros, olha aqui. Não dá pra acreditar. Olha o cheirinho. Dá pra sentir o cheirinho. Cara, que legal. Mas onde é que tava esse carro parado? Esse carro a gente comprou de uma pessoa, filho de um amigo nosso. Ele tinha esse carro e mais um Santana. E só andava com motorista de táxi. Ah, é? Ele chegava lá de manhã, o motorista, bom, doutor, o senhor quer ir pra onde? Aham. Aí está o lugar. Que carro o senhor quer ir? Tinha um Santana marrom e esse carro, que era de táxi. Ah, é? Não dava com os carros. A gente comprou esse carro dele e um Santana com 6.000 quilômetros. Caramba. Isso foi em 2016. Sim, nunca restaurado, né? O carro Não, é tudo original. tudo original. Até os pneus, né? Pneu 3Z original. ainda. Hã? Uma 3Z. É, Vinha original com 3E? É original 3Z, né? tudo Ah. funciona. É a gasolina, né? Isso aqui é a gasolina. Sim. Que legal, hein? A gente cuida e anda pouco, né? Troca óleo no tempo, mas Sim. não dá pra andar muito por causa do velocímetro. Sim. Fica refém, mas É? a gente usa. Que legal, cara, que legal. Foi dia. Como é que é? O carro na garagem não faz história, né? Não, carro na garagem é igual a samambaia. Fica lá enfeitando e não... Que legal, parabéns por andar com o carro. Pra mim é assim, se o carro é meu, eu vou usar. Uhum. Se eu vender pra alguém, quem comprar vai usar. Então uso eu. Exato, boa ideia. Parabéns, hein? Obrigado. Legal. Então, né? Às vezes tem coisa escondida por aí, né? É? Não, é impressionante. Isso é uma relíquia mesmo, né? É. Que coisa linda, meu. Muito legal, hein? Cara, que legal, hein? Esse Conrado aqui, ó. Isso aqui é raro também, hein? Bacana, hein? Bem legal. Deve ser caro e volta, né? Que tem que voltar, cara. Quem não conhece, E o Paulão. E aí, gurizada? Você já viu? Uhum. O que tem aqui, ó? Olha só. Que legal, hein? Fiotec? Tem Fiotec? Fiotec. Como é que funciona mesmo? Sai pelo meio do poço, acho que não. Tô alinhando. Mas é legal, né? Cara, isso aqui parece os anos 70, gente. Tração pra fora. Eu não sei dizer porque eu não vivi nos anos 70. Ah, Mas tá. Mas eu vou falar que pra mim parece que eu tô andando de TT na rua. Nossa, que tesão de andar com esse rombo. Nossa, vamos fazer uma viaginha de uns 300 quilômetros. Cara, eu faço. Lá nos Estados Unidos, cara. Vai, vou andar, pô. É, Cara, o carro é perfeitão, tranquilo, não. zerado.
Paramos num postinho aqui, ó, pra dar uma conversada com o pessoal e chegou um cara aqui, cara. E aí, tudo bem? Murilo, miniaturas. Vamos, eu trouxe uma miniatura dessa pra te mostrar. Não, olha o que o cara veio andando aqui, ó. Vem cá, siga aí. Não, olha isso aqui, isso é uma Kombi, né? Tá tudo certo. Só um detalhe, é uma meia Kombi. O que é essa meia Kombi, meu? Vou te explicar o porquê. Olha só isso aqui, meu. Que coisa mais maluca. Ó o Passatão. Que coisa maluca, meu. O projeto saiu daqui, ó. A gente fez primeiro a miniatura e depois o carro. Caramba, olha aqui. Cara, olha a miniatura. E aí tem o carro, de verdade. Cara, que legal, meu. Pô, restaurado por dentro, tudo bonitinho. Isso aí faz uns RL violento, hein, meu? Ô, esse aí empina aqui, ó. Olha aí, cara. Adesivinho. Que legal, meu. Ô, E aí, vamos levar pro deixa- States também? Pois é, vamos. Mas essa aqui Esse vai, vai, ano que né? vem. Essa aqui Que vai ano legal. que vem pra lá. Olha só, meu. Meu, ficou muito 10. Show. Olha o que a gente tá levando pro States ali, tu viu? E então, descobri isso aí, né, cara? Vou lá na Full E aí, Tech de Guzão? novo conhecer lá, né? Tudo bom? Ó, vira aí, mostra aí pros caras. Olha aí, ó. Ah, esse aí conseguiu. Show. Beleza, cara? Legal. Parabéns. A minha eu só consegui uma pra mim, eu não uso ela porque eu fico com pena de guardar. Hã? Comprei uma pra ele, mas ele... Ele veio, virou, você conseguiu a camisa? Eu falei, eu não, meu primo conseguiu. Eu falei, você Show, gurizada, show. Legal, obrigado. legal esse aí, mano. Viemos de Opala aqui, ó, postinho, Porsche 911 Turbo, outro Porsche Carrera GTS, uma Ferrari F12 aí, bacana, hein? Porsche aqui, ó, RS6, ah, essa Porsche aqui é legal, hein? Placa preta, 79, legal o carro. Show. Olha que bacana, hein? Carreira GTS. Legal, hein? Show. Vamos lá, vamos dar uma volta de Opala. Agora eu tô recebendo instruções de operação do Opala, ó. Como é que é pra abrir o capô? Puxa lá e dá uma apertadinha aqui. Puxa lá e dá uma apertadinha aqui. Esse vem é do ano 74, é assim. Isso, é nessa. Ah, mas olha só, nós estamos aqui no... Inclusive nós viemos gravar, né, em São Paulo. Eu não conheço São Paulo propriamente, mas eu sempre via os vídeos do Belote nesse lugar aqui. E achei muito legal que era perto onde a gente estava. A gente, claro, vamos vir gravar aqui, ó. Quero conversar agora com esse cara aqui, que é o Dani, que é o que montou o Opala, que sabe, tem toda a receita. Dani, vamos explicar pro pessoal como é que a gente fez para conseguir montar um Opala com peças nacionais, o máximo possível de peças nacionais a gente tentou fazer, né? E não só para valorizar o mercado brasileiro, valorizar os fabricantes brasileiros, mas também porque o Brasil é o centro do mundo de Opala, né? Então assim, esse motor usa um virabrequim original, né? O 400, é um virabrequim de ferro fundido. No caso, se fosse um motor TT, teria que ser um virabrequim E forjado. quanto aguenta esse virabrequim aí, tu acha? Tipo assim, ó, eu já usei virabrequim original na TT na época que a gente começou, ele aguentou 1000 de motor. 1000 de motor. 1000 de motor, daí, claro, várias passadas de 400 metros, daí ele quebrou, né? Tá. Entendeu? Então, eu acho que com 201 metros aí até ele aguenta mais, sabe? Aham. Mesmo sendo aceleração. Biela de alumínio da MTR, a gente colocou no Nacional, motor, né? Os pistões AFP, né? Uhum. A O questão bloco tem cimento nesse bloco? Esse bloco aqui, o que eu fiz? Os carros de rua que eu monto assim, que tem mais de 800 de roda, por exemplo, ou menos que isso, 700, a gente cimenta, eu cimento metade do bloco. Metade do bloco, e o carro tem um radiador que o Master Cooler fez, né? E é um radiador que deu muita eficiência, até você viu ali que a gente andou com o carro 75 graus. Está andando na rua no carro aqui em São Paulo, meu, andamos assim mais de 30 minutos na rua, não passa de 75, né?
ficou muito bom. A gente pôs 2 ventoinhas na frente, daí aqui a parte onde vai a bomba d'água ali, a gente faz um reforço que é feito lá na Indutec, sabe? E daí ele passa um parafuso, pega lá embaixo do bloco, a gente consegue apertar o bloco aqui, que o mal do Opala é trincar, né, esse parafuso quando você usa a bomba d'água original, né? E a gente substituiu por uma elétrica, né? Sim, botou uma bomba d'água elétrica. Uma bomba d'água elétrica e o carro, nossa, cara, não esquenta. Eu acho que dá pra viajar vários quilômetros com ele. Vamos testar. Vamos testar nos Estados Unidos, aí vamos ver inclusive se ele aguenta a neve. E justamente, e o turbo é um Master Power, né? Então, essa parte do turbo aqui é muito legal, porque todo mundo, nos carros de arrancada, sempre a gente usa turbo importado, né? Porque é uns turbos grandes, mas é legal que a Master Power está investindo e está fazendo agora uns turbos roletados. Então, esse aqui é um turbo que tem 75 mm na frente por 72, alguma coisa assim. Isso. Tá ali, não, 76 por 73. É um RB 7673, que ele é 76 por 73. Isso. E bem pro projeto que a gente queria, que era 1,5 kg de pressão, 600 cavalos, por exemplo, ele tá super rápido, bom, né? Não força a turbina, nada, né, cara? É um turbo roletado que eles isso aí. né? Isso é uma coisa legal, porque isso aqui vai revolucionar a indústria nacional, até porque é um turbo, obviamente, muito mais acessível para o Brasil, para uns projetos assim. E legal ver uma empresa nacional que nem a Master Power investindo em novas tecnologias, rolamento, tem sensor de rotação de turbo nesse turbo. Muito bacana essa parte aí. Com certeza, isso é muito bom pro Brasil, né, cara? A gente conseguir peças, senão no nível de uma importada, né? Entendeu? Isso é muito gratificante, né? E a questão do hidrovac era uma coisa que a gente estava bem preocupado em deixar ele, né? Isso. Daí o Rafa da Expert, né, cara, fez esse projeto especial para esse Opala, né? Pra gente manter o hidrovácuo. E uma coisa assim que agora, como a maioria dos carros estão usando só 6 injetores, né? Isso. Aqui até a gente está usando 6 injetores da Bosch, que é um injetor de 1300 cc, o mesmo que eu uso nos Estados Unidos. E agora a Bosch está vendendo aqui no Brasil esses injetores. Cara, é fenomenal esses injetores. Ele dá 130 libra-hora e ele pode, na verdade, subir a pressão de combustível e usar mais ainda. E é muito preciso. É o mesmo que eu uso na Ferrari, mesmo que eu uso no Corvette C8, todos os carros. O projeto que nós vamos usar aqui, lá como vai rodar na E85, eu acho que vai ser o suficiente, né, cara? Exato. Vai sobrar bico ainda. E essa admissão da Expert, a jogada dela é que aqui ela é curta, ó, então ela não atrapalha o servovácuo, o hidrovácuo. E aqui ela vem com a borboleta pra frente, ó. A borboleta também gostei que o pessoal da Expert foi bem preocupado nessa parte, sabe? Depois que eu instalei o coletor, o rapaz que desenvolve lá me ligou várias vezes. Que bom, né? Se precisar alterar alguma coisa, né? Fico muito preocupado, pessoal lá, cara. E uma coisa que eles fizeram foi o ângulo, né? Isso, eles mudaram o ângulo agora. Porque o Opala tem uma questão seguinte, às vezes o cara faz o coletor um pouco caído pra cá, e o combustível, como a válvula, o duto é siamesa, às vezes o combustível escorre para o outro lado e aí ele fica acumulando, e o carro dá uma afogada. Com esse ângulo assim, ele evita esse problema, né? Evita mesmo, isso aí, o carro é um problema nessa área, né? Por ser duto gêmeos. E aqui o coletor de escape era um coletor que já tinha antes, que era da Germa, né? Esse coletor, na verdade, ele estava no outro Opala do Dani, e daí a gente fez uma modificação, porque o Opala 74... eu acho que ele foi feito com um motor, não sei, pequeno, né, cara? E foi um desafio, foi o primeiro Opala 74 que eu fiz. Então a gente teve que fazer uns cortes no coletor, mudar ele, mas o coletor é Germa, né? Que legal, né? Entendeu? E aqui tem sensor de pressão de turbo, ó. Isso, sensor de contrapressão, né? Que mede a pressão de escapamento, pra gente poder monitorar realmente a pressão do turbo, poder monitorar a eficiência do turbo. Aqui tem um sensor do boost controller, né, na verdade. Isso. Que eu não sei se não vou botar um wastegate eletrônico nesse carro, hein? Eu gostaria que você colocasse. Porque aqui, ó, aqui tá o wastegate, ó. Isso. Que é uma wastegate da... Ela é uma Tchau, né? Mas cabe certinho a Turbo Smart de 60 aqui, ó. Sim, vai caber. E aqui, na verdade, vai caber, porque ela é bem mais longa. E aí tira, na verdade, tudo isso aí. E aqui a parte de ignição. A gente colocou as bobinas de Renegade, né? De Renegade essa aqui? Renegade. Mas é a mesma de ponta. É a mesma de ponta, né? Eu não sabia que era de Renegade. E essa bobina aqui, na verdade, é a mesma da Bosch Motorsport, sabia? Isso. Que é uma bobina meio que de competição da Bosch. É uma faísca muito boa, cara. É um projetinho bom. E aí geralmente quando a gente monta a parte elétrica do carro, a gente faz o teste, né? Pra ver se tá todos os canais certos. E quem é que fez a parte elétrica? Esse foi o João Carniel, que trabalha à noite comigo lá. Ele trabalhava em tempo integral, agora trabalha à noite e fez pra nós lá a parte elétrica. Muito bem feito, né? Tomou um choque aí também, bem forte a bobina. E aqui tem a parte regulador, dosador, né? Isso, MTR também. MTR, né? Todas as conexões também, né? Isso, as conexões, o filtro de combustível.
Esse carro tem uma peculiaridade, né? Que a gente fez uma bomba elétrica para encher o sistema. Como ele usa uma mecânica aeromotive, né? Sim, ó, tá vendo que ele tem uma bomba mecânica aeromotive com a vermelha aqui, ó. Aí às vezes o carro tem que dar muita partida para ele pegar, né? Até gerar pressão, entendeu? Então eu tenho feito isso muito nos meus carros lá, que é carro de rua, carro que vai para cliente que mora longe. Às vezes o cara não tem o feeling, ele dá uma sangradinha, alguma coisa assim, às vezes acaba o combustível. Então a gente liga como se fosse 2 bombas, né? Liga ela serial ali e daí se liga a chave, já enche o sistema e o carro já pega, né? Não, tá pegando muito bem mesmo. E aqui da parte elétrica tem uma chave geral ali. Uma chave geral, né? Isso. A alternadora é de que carro? Esse é a Honda, né? Honda. Alternador Honda, muito bom o alternador. Cara, e na verdade o projeto é relativamente simples, tem obviamente um segredo assim, não digo segredo, mas tem com muito talento e cuidado na montagem do motor, né? Cara, o motor, o Opala, tipo assim, eu sempre falo, ele é um motor de caminhão, né, cara? Tipo, todas as oficinas que você vai, os caras que montam caminhão tem muito cuidado com medida, com essas coisas. Então foi montado assim mesmo no capricho, né? Como todos os outros que eu faço, então... Pode ver a pressão de óleo quente, o carro manter a pressão boa, não fica caindo a pressão. Então, realmente é um motor para você acelerar com os 2 pés. Que nem a gente estava falando, esse motor aqui, pro perigoso, o que muda pro Opala do perigoso, do Gevan, desses carros assim que tem 2.000 e poucos cavalos? O TK tava me fazendo a mesma pergunta, cara. Então eu expliquei para ele. Esse aqui é um motor como se fosse antigo na TT, né? Antigamente o pessoal andava com menos cavalo e aí as coisas foram sendo desenvolvidas, né? Então, tipo assim, a biela é idêntica do perigoso, esse aqui. A biela. O pistão não é o mesmo, é uma forja diferente, né? Que eles fazem lá, tem o Liquid Forge e tem esse que é uma linha um pouco mais barata, né? E essa biela, a diferença do perigoso é só o pino. Lá usa pino 25, aqui usa 2360, né? Que é a original do Opala, entendeu? E o pistão é um AFP que é para até 1000 HP de motor, né? Entendeu? Então o pistão é top também para o nosso projeto que serviu. E o que muda do motor do perigoso é que lá usa um comando roletado, aqui é um TCS7, né? Da Crauer. Da Crauer. Esse é praticamente a única peça importada, né? É, a única peça importada. Aí a bomba de combustível... Na verdade, eu vou te falar, a falha nossa, nós podíamos ter botado uma bomba nacional aí. Com certeza. Tem bomba da Indutec, né, que tá usando. Eu pensei nisso também, porque o MTR também faz bomba, né, de combustível. Tem o Indutec também, eu pensei nisso no dia que eu tava montando a bomba, já tava muito em cima da hora, né. É bom, verdade aí mesmo. A gente... Mas não, nada impede nós pôr, né, entendeu? Sim. Então, mas é isso aí, cara, e vamos dizer assim, no motor do perigoso usa uma plate inteiriça de alumínio embaixo, pros mancal, né. Cimento é o inteiro? Cimento inteiro, bloco e cabeçote. E aqui é o ringue? Aqui é assim, ó, é o mesmo sistema que eu uso no carro do perigoso, né? É um ringue de inox, aí faz a cava no cabeçote e usa uma chapa de cobre inteiriça, né? Entendeu? Então quando tu aperta o cabeçote, o ringue de inox empurra a junta e encaixa dentro do cabeçote, entendeu? Entendi. Então aqui tem junta para 2.000 cavalos, entendeu? Então isso aqui nunca vai incomodar, né? Ai, que legal. E cara, o câmbio desse carro, porque a gente andou aqui, você estava me assustando que o câmbio ia ser uma droga de dirigir, e na verdade, cara, tá muito bom, né? Eu acho que a embreagem é da Ceramic Power, né? Cara, a embreagem eu vou falar pra você, eu me assustei com a maciez da embreagem. Cara, eu também, eles estavam me assustando que a embreagem, que o câmbio, não que a embreagem estava assustando que o câmbio ele tem engate rápido, é um câmbio BF. Um câmbio da BF, com engate rápido e é um câmbio de Dodge, né? De Dodge 4 marchas. E que ia ser ruim de andar, cara, mas a embreagem é perfeitamente assim, ó, é como se fosse original, sai patinando, é 2 discos essa embreagem é assim, ó, ela é uma embreagem do tamanho de uma, por exemplo, que usa num TT, né? Ela tem regulagem também, a regulagem da torre, de altura, para você dar pressão e tirar pressão. Só que ele fez 2 discos de lona HD, né? Que é uma lona mais forte e ela é uma multidisco de lona, essa embreagem. Que legal, né? Pra rua mesmo. E até o dia que eu fui montar eu me assustei, porque ele deixou tanta pré-carga na embreagem. Falei, cara, as membranas virou pra dentro, liguei pra ele. Ele falou, não, Dani, pode deixar assim, porque a lona ela vai gastando e depois, a hora que você precisar substituir os discos, você não precisa mexer na regulagem, só substitui os discos, entendeu? Então ficou muito perfeita a embreagem, cara. E pra dirigir assim, ficou, bom mesmo assim. Outra coisa que eu quero falar sobre o blocante, né, que o BF fez pra nós lá. Esse carro a gente tava pensando em usar ele bloqueado, mas como vai ser um carro de rua, vai fazer uma esquina, o carro fica ruim de você manobrar, entendeu? Então o BF desenvolveu um blocante pastilhado para nós, né? Um blocante pastilhado, então ele, quando você for acelerar, ou se quiser acelerar numa pista, ou o carro vai patinar, vai tracionar as duas, né? Os 2 lados da roda.
E as pontas de eixo a gente usou do Tom de Pauli daí também, que é uma ponta aí que vai aguentar, é para aguentar 2000 CV também, mas a gente já fez tudo muito forte já para não ter problema, né? Entendeu? Sim, e o cardan é como? O cardan era me falaram que o fabricante do cardan é um importado, né? É, importado lá da Pro Alto. O cardan foi eu que fiz, né, cara? Eu comprei um torno, uns 6 meses atrás aí, cara, e me botei nele, né? Tem garantia? Garantia é sair da oficina. Saiu da oficina, tá tudo certo. Mas que legal. Isso é uma coisa assim, ó. Né, o Daniel, eu e o Daniel tava conversando. O carro não saiu da Pro Alto, né? Se eu não me engano, ele foi pra Pro Alto, montou o motor, fez todo esse projeto, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes do carro aí, porque esse cara aqui quando o cara vira o paleiro raiz mesmo, ele tem que saber a história de tudo, mas isso aqui é daqui a pouco. É o Zé Frizinho. Mas então o carro foi pra Pro Alto, fez tudo, né? Fez tudo. Isso é legal porque tu sabe exatamente. Eu sei que agora, assim, qualquer problema que eu tiver nos Estados Unidos lá, eu sei pra quem ligar. Tu vai saber que cada parafuso onde é que foi colocado, né? Desde escapamento, pressurização, né? Tudo feito lá na oficina. Lá. Sim, é verdade. E outro, escapamento aqui, essa era uma ideia que a gente tinha, né? Porque esse carro não é um TT, obviamente, esse carro não vai ser usado pra corrida, né? Mas a gente queria dar uma lembrança, assim, de um TT, né? Esse aqui é literalmente o objetivo desse carro aqui é ser um carro de rua, que possa dirigir para casa, nos Estados Unidos, inclusive em placa, tudo perfeito, com escapamento assim, esperamos, né? Mas a ideia era que um carro que pudesse ter uma lembrança, um motor potente, um motor assim que tenha o barulho, que faça fogo, que possa mostrar para os americanos, porque todos sabem que quando os americanos vieram, o Daddy Dave, o Murder Nova, eles se impressionam muito com o ronco do Opala. Sim. O ronco do Opala é muito particular. Para nós no Brasil, talvez a gente já está acostumado e não dá o valor aqui. Eu vou usar uma analogia. O ronco do Opala para um americano é que nem para um ronco de rotativo para um brasileiro. Sim. Que nunca viu, é uma coisa que aguça o barulho, aguça o ouvido. E o cara fica curioso para entender que barulho é esse e na verdade para o americano é muito diferente. Então não tem esse barulho nos Estados Unidos, não tem e o cara fica louco. Então, e como na Feotec a gente tem, toda hora tem visita, o pessoal que vem pro dinamômetro lá do Murder Nova, Daddy Dave, os caras do Street Outlaws, e todo mundo que inclusive segue eles ficou louco por Opala. A ideia era justamente ter um carro que pudesse mostrar nos Estados Unidos, ir para evento, que possa fazer passeios, e inclusive tem vários planos aí que vocês vão ver. E esse era o projeto assim, que a gente pensou, cara, vamos pegar o mais icônico dos Opalas, né? Vamos pegar do CSS e vamos fazer um carro que remeta para tudo isso. E aí agora é o seguinte, esse cara aqui, o Daniel, né, que é o proprietário do carro, é o dono do carro, que está participando junto nesse projeto que a gente está levando para os Estados Unidos. Daniel, explica agora assim, os detalhes do que é o SS74 e quais são algumas diferenças assim, principais. O que foi feito nesse carro, porque esse carro foi restaurado em 2016, sim, né? Sim. Conta aí mais ou menos como é que foi a restauração na época e por que tu escolheu esse carro e essa cor. Eu encontrei esse carro em Belo Horizonte e foi restaurado lá em Itaúna, na minha cidade. A gente deixou o carro inteiro na lata. Eu escolhi, ele já era vermelho, né? Eu escolhi essa cor, porque o 74 SS é o mais icônico dos Opalas, sobraram poucos dele. E o que eu tive muita dificuldade na restauração desse carro foi a questão da grade, da dianteira. Essa grade que é específica do SS74, ela tem diferença com os modelos 4 cilindros, 6 cilindros especial. O para-choque também, não tem reprodução ainda nacional desse para-choque. Até o seguinte, ó, se alguém que está assistindo o vídeo tiver algumas peças assim, ou indicação, reprodução, ou quiser ajudar nesse projeto, por favor, entre em contato aí que será bem-vindo. E, por exemplo, aqui a moldura da seta é uma peça bem complicada de encontrar, de restaurar. E estava tudo amassado, a gente restaurou com martelinho de ouro e pintou novamente. Sim, tem algumas marquinhas assim. Foi restaurado. Uma outra peça bastante rara desse carro é o chapão do radiador. Que é de latão, e esse aqui eu custei encontrar esse chapão e a gente restaurou, tinha alguns furos, alguns cortes, a gente restaurou ele, tá aí. A maioria das reproduções são de fibra de vidro. Os frios do para-brisa também são peças raras de encontrar, o suporte do limpador do para-brisa de inox. E o interior, como é que foi feito na época? Aqui dentro a gente seguiu o padrão original do SS74, tanto o forro de porta como os bancos. Aqui, o console central, ali no meio tem uma tampa. Em cima. Você perguntar ao pessoal quem tiver essa peça aí. Quem tiver a tampa do console central de Opala aí. Exato.
Original. Essa é difícil de encontrar. É. Essa eu não encontrei, tá pendente ali no carro. Cara, e uma coisa que eu acho muito legal nesse carro é essa janela inteiriça, né? Nós tava andando com o carro com os 4 braços para fora, assim, cara, que coisa legal. O rádio, Chevrolet, AM. Olha aqui. O painel O painel da ODG. O painel da ODG ficou bem bonito mesmo, bem legal. O volante também nós demos uma atenção na restauração. Aham. O retrovisor aqui, ele tava falando que é um charme ele ser gastinho para mostrar que é original. Isso aí. E as rodas, essa roda é uma Essa é a reprodução. reprodução da original. Da original. É. Aqui na traseira a mesma coisa. Essas lanternas aqui é bem complicado de encontrar. Uhum. E uma coisa que você tava falando aqui que ele é adesivo, né? Isso aqui. Sim, adesivo. Seria legal fazer pintado aí. Fazer pintado. De repente a gente acha algum brasileiro aí que se mete no projeto aí e consegue fazer. Os emblemas também, reprodução. Os emblemas são reprodução. Sim. Uhum. Essa parte da pintura que não é difícil. Fazer a máscara, né? Ah, sim. Faz a máscara, cola. Eu fui chapeador há muito tempo. Ah, é? Trabalhei com pintura há muito tempo. Cola a máscara e daí pintar. Antes de ser preparador, ele era chapeador, essa questão de acertar a tinta, né? É. Com ele mesmo. Aí realmente dá pra fazer tudo. E a gente pintou o carro inteiro por baixo. Você tá vendo aqui em cima, por baixo é a mesma coisa. Por baixo inteiro. Isso aí nós mesmo vai fazer, tá? Aí, ó. Essa parte nós mesmo vai fazer. Não tem que procurar ninguém. Então, o que vocês acharam desse Opala? O que acharam? Quem é que tinha pedido um Opala para ir para os Estados Unidos? Tá aí, ó. Esses são os caras responsáveis. Claro, tem mais gente, né? A gente hoje está aqui em São Paulo curtindo o Opala, um dia maravilhoso. Ó, não podia ter sido melhor o dia, né? Para dar uma volta de Opala em São Paulo. A gente parou em vários postos aí, vocês viram. Mas eu queria contar um pouquinho da como é que nós chegamos até aqui e por que a gente fez isso, né? Na verdade foi o seguinte. O Daniel é um amigo meu há muitos anos já, né? Tipo, há vários anos a gente conversa sobre carros, ele é cliente também, tem, como eu já comentei, alguns carros, vários carros com Feotec, cliente do Dani. E um dia ele escutou um podcast que eu falei que eu queria trazer uma Opala para os Estados Unidos. E aí, né, tu me chamou e disse, cara, vamos fazer um negócio para dar certo isso aí. E aí a gente pensou, conseguimos fazer uma parceria, um negócio para levar esse Opala para os Estados Unidos. Só que aí a gente comentou, cara, eu só tenho uma condição, esse carro tem que ter um motor de TT, ou pelo menos um barulho de TT, e tem que ter um escapamento paralama, né? E aí a gente começou a projetar o carro, o Dani da ProAuto começou a fazer todo o projeto do motor, tudo que precisava, correr atrás de peças. Tentou manter o projeto mais sigilo possível para poder evitar que criasse uma expectativa e também as pessoas, a gente queria criar uma surpresa. E realmente o carro mais pedido de todos, que todo mundo pede para levar para os Estados Unidos é o Opala, já tem vários Opala nos Estados Unidos. E eu conheço muitos e está fazendo cada vez mais sucesso, né? Por exemplo, o Luiz do Brasília Opala lá, que levou um Commodore, começou agora aí nos eventos, os caras chamam atenção muito, mas a gente queria fazer um negócio ainda um passo a mais, que era exatamente um motorzão, escapamento paralama. Tem uns eventos lá com a Fene e Octane que eu tenho certeza assim, que o pessoal vai derrubar para olhar o carro. E vai ser legal também ter ele junto na garagem do lado, vai ter a Ferrari, o C8, a Mercedes, o Opala. Então fazer uma coleção assim de carros que a gente possa mostrar, levar em evento e realmente, e esse carro aqui realmente é mostrar o talento brasileiro, sabe? Mostrar não só o talento de montagem, de projeto, de peça, mostrar tudo do Brasil. Esse carro é realmente uma representação do Brasil. Ele, assim como um Gol, são os dois carros mais icônicos do Brasil, né? Não diga que a gente não vai levar, daqui a pouco a gente vai levar um Gol também, viu? Isso é outra história, tá? Mas o Opala vai ser um carro 10 mesmo. Então, queria agradecer vocês por todo o trabalho. Deu perfeito o nosso cronograma, minha vinda para o Brasil. A gente fez para casar com esse recebimento oficial do Opala e essa despedida dele do Brasil, né? Então, hoje ele se despediu do Brasil pelas ruas de São Paulo aqui, fez uma volta icônica aqui, foi muito bacana, vocês acompanharam hoje. E os próximos episódios a gente vai mostrar ele embarcando para os Estados Unidos. O Thiago Kifuri vai ser o responsável por embarcar, por amarrar direitinho. O Thiago vai fazer direitinho, né? O Thiago Kifuri é o responsável por levar o carro para os Estados Unidos. Vai estar mostrando como é que vai ser o recebimento desse carro nos Estados Unidos e o que a gente vai fazer com esse carro. Vai ter bastante episódio, então aguarde aí. E muito obrigado à audiência, muito obrigado a todos que pediram Opala. Muito obrigado também a todos que estão assistindo, comentando e curtindo, porque essa é a desculpa que eu preciso para poder me meter nesses projetos. Se não fosse isso, eu não teria desculpa, então muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. O vedador dele mais folgado.